um pequeno problema técnico, mas a nossa equipe, como é competente, me parece que já resolveu. Então, como eu estava dizendo, essa palestra ela foi estruturada com base no verbete da enciclopédia chamado antivitimologia. Antivitimologia, esse verbete ele é da autoria da professora Adriana Lopes e foi a minha grande inspiradora para estruturar essa palestra. Então eu gostaria de deixar registrado aqui os meus agradecimentos à professora Adriana. Bom, a especialidade da conscienciologia é a holomaturologia e a tematologia é homeostático. Bom, o objetivo da palestra é promover uma reflexão sobre o impacto de posturas com características antivitimizadoras na execução da programação existencial ProEx. Vejam, quando nós nos referimos a posturas vitimizadoras, isso é um mar, um oceano de possibilidades e de posturas praticamente em todas as... Nós vamos encontrar essas posturas praticamente em todas as áreas da vida. Normalmente as pessoas elas são competentes em determinadas áreas, são competentes, se posicionam bem, mas por outro lado, em outras áreas, essas pessoas elas não são tão competentes assim e acabam se vitimizando. O objetivo dessa palestra é que as pessoas façam uma reflexão em quais áreas elas ainda possuem comportamentos vitimizadores. Quais circunstâncias elas ainda possuem posturas vitimizadoras, que já poderiam ter sido recicladas, que já poderiam ter sido superadas. Esse então é o objetivo da palestra, fazer com que as pessoas reflitam e façam uma reflexão se ainda possuem posturas vitimizadoras em determinadas áreas. Ok? Então, vamos passar para o nosso próximo slide. Bem, os tópicos dessa palestra. Nós temos aí a definição, que consta no verbete. Nós vamos apresentar para vocês. Eu selecionei algumas posturas. Como eu já falei, essas posturas elas se encontram em todas as áreas da vida. Então, para fins de didática, eu selecionei apenas algumas posturas e suas respectivas profilaxias. Nós vamos discorrer então sobre essas posturas e essas profilaxias. Vamos apresentar para vocês também as expressões conscienciais. Constam no verbete 3 expressões conscienciais. E nós vamos fazer um debate, uma análise sobre cada uma delas. Vamos discorrer um pouco e falar um pouco sobre programação existencial e desviacionismo, desvio de ProEx. Depois vamos apresentar algumas otimizações e evitações. E por último, vamos apresentar algumas técnicas de apoio, que pode ajudar a superar esse processo de vitimização. Bem, a definição: antivitimologia é a ciência aplicada ao estudo teático da condição íntima da consciência evolutivamente amadurecida através da fieira de vidas sucessivas, lúcida quanto à autorresponsabilidade, intransferível pelas condições pessoais atuais e futuras. Bom, traduzindo, vejam que a antivitimologia, essa postura é contra a vitimização. Antivitimologia, ela está intimamente ligada à condição íntima da consciência evolutivamente amadurecida. Significa o seguinte: quanto maior o nível evolutivo da consciência, menor é o processo de vitimização. A consciência ela só vai perder, só vai extinguir esse processo de vitimização quando ela atingir a desperticidade. Vejam, a primeira postura, Então, a primeira postura eu selecionei, é o descarte da postura de culpar os outros. Vejam, essa postura, esta arte de culpar os outros, provavelmente esta postura ela teve início lá com as primeiras crenças religiosas, onde nessas crenças religiosas havia rituais
onde nesses rituais se procurava atribuir a culpa a determinada pessoa, a determinado animal e a determinado objeto, como forma de purificar o grupo. Então se sacrificava uma pessoa, se sacrificava um animal, como forma de purificar o grupo e estar, digamos assim, mais protegido, né, da fúria das penas dos deuses, né, da punição dos deuses. Na Grécia Antiga, há a figura do Pharmakos. Pharmakos, o que significava? Era o nome de dado a um escravo ou um marginal que normalmente era banido daquele grupo, né? Então, se entendia que afastando esse escravo e esse marginal daquele grupo, o grupo ia ficar mais purificado e protegido, portanto, das punições dos deuses, que seriam, no caso, as secas, as pragas, enfim. No decorrer da história, vejam, a humanidade, ela sempre procurou um culpado ou um grupo de culpados para justificar os desastres, as guerras, as crises, as epidemias. Saiu na revista Veja, recentemente, no dia 16 de maio, uma matéria sobre a arte de culpar os outros. Então vejam, sempre na história da humanidade se procurou encontrar um culpado ou um grupo de culpados para justificar, por exemplo, as guerras. Nós temos um exemplo clássico na história da humanidade, que é o Holocausto, né, onde se atribuiu, né, a culpa a uma determinada raça, que eram os judeus, né, pela grave situação econômica que enfrentava a Alemanha na década de 40. Então, por isso os judeus, né, por isso houve a morte de 6 milhões de judeus, porque os judeus foram considerados culpados pela crise econômica da Alemanha. Então, esta arte, esta postura de culpar os outros, vejam, sempre o outro é o culpado. O problema não sou eu, o problema é sempre o outro. A culpa, eu não tenho culpa nenhuma, a culpa é sempre do outro. Vejam, se o problema é o outro e se a culpa é do outro, eu não preciso mudar. Por quê? Porque eu não sou o culpado e não tenho problema nenhum. Quem tem problema é o outro. Então veja, atribuir a culpa ao outro é uma situação muito cômoda, porque neste caso a pessoa não está assumindo qualquer responsabilidade, ela está transferindo qualquer culpa para o outro. Veja, quem tem que mudar não sou eu, porque eu não tenho problema nenhum, quem tem que mudar é o outro. Então é uma situação muito cômoda, é o que nós chamamos de lei do menor esforço. Então o outro é sempre o culpado e quem precisa mudar é sempre o outro, e não eu. Então eu não preciso fazer nenhum esforço, nenhuma mudança evolutiva, nenhuma melhora de comportamento. Por quê? Porque eu não tenho problema nenhum, quem tem problema é o outro. Então, se ele tem problema, ele é que mude, ele é que tem que mudar, e não eu. Então, é o que nós chamamos de atenção, uma situação de acomodação, chamamos de lei do menor esforço. Na verdade, quem tem esse tipo de postura, né, tem que analisar assim, em quais áreas da vida que isso ainda acontece. Ok? Então nós vamos agora para a profilaxia dessa postura de culpar os outros. Então, o descarte da postura de culpar os outros. Então, a pessoa começa, como é que ela vai fazer uma profilaxia dessa postura? Então, em primeiro lugar, ela vai avaliar a situação, ela vai avaliar cada situação com realismo, com racionalidade. Essa é a primeira profilaxia. A segunda, a pessoa ela vai ter que analisar se ela, de alguma forma, se ela tem alguma responsabilidade naquele processo, se ela tem alguma responsabilidade naquele contexto, se de alguma forma ela provocou e teve responsabilidade por algum resultado. Então ela vai ter que assumir, ela vai ter que fazer uma reflexão e vai ter que assumir as suas responsabilidades. E depois ela tem que fazer uma reflexão para verificar qual o percentual de cumplicidade, qual o percentual de colaboração, qual o percentual de cooperação. A pessoa vai ter que analisar
qual o percentual se ela ajudou para que aquele resultado viesse a ocorrer, se ela de alguma forma colaborou com isso, e ela vai ter que analisar esse percentual de cumplicidade. Eu gostaria de colocar para vocês um exemplo que aconteceu recentemente numa sala de audiência. Eu sou da área jurídica e eu trabalho muito em salas de audiência. Eu gostaria de colocar esse exemplo para vocês analisarem o percentual de cumplicidade. Vejam só. Havia um professor universitário e ele pegou um pendrive e gravou nesse pendrive as provas a serem aplicadas para os alunos. E gravou também algumas informações que ele considerava sigilosas. E ele pegou esse pendrive, levou para a sala de aula, colocou o pendrive em cima de uma mesa e acabou se distraindo. Então vejam o que aconteceu. Um aluno pegou o pendrive, copiou todas as informações, todas as provas e replicou para os demais alunos da sala de aula. Bom, resumo do fato. Na sala de audiência, o aluno estava na condição de autor do fato, respondendo por um crime chamado divulgação de segredo, e o professor estava na sala de audiência também na condição de vítima. Então, um na condição de vítima e o outro na condição de autor do fato. Então vejam, o que eu quero colocar para vocês qual o percentual de cumplicidade, de colaboração deste professor, que pega, grava um pendrive, informações sigilosas, leva esse pendrive para uma sala de aula e acaba se distraindo. Vejam o percentual de colaboração, de cumplicidade. É isso que nós estamos chamando a atenção. Então as pessoas, para fazer essa profilaxia, elas têm que fazer esse tipo de reflexão. Até que ponto elas colaboraram para aquele determinado contexto, aquele determinado resultado. E assumir essa responsabilidade. Ok? Uma outra reflexão que a pessoa tem que fazer é quais as condutas que poderiam ter conduzido a melhores resultados. Então, se a pessoa faz essa reflexão, se essa situação ocorrer novamente, ela já sabe qual o melhor caminho a tomar. Então, o objetivo de tudo isso é fazer com que a pessoa aprenda com seus próprios erros. Veja, como que a pessoa vai aprender com seus próprios erros? Ela comete um erro e ela sabe, e ela aprende com esse erro, aprende com esse erro a determinar, a visualizar qual o melhor resultado, né? Qual o melhor resultado que ela vai poder tomar, qual o melhor caminho que ela vai poder seguir se essa situação ocorrer novamente. Então, a pessoa aprende com o seu próprio erro e aprende a não cometer mais esse erro. Essa é a ideia, né? A pessoa aprender com o seu próprio erro e não cometer mais o mesmo erro. Ok? Então, nós vamos passar agora para uma outra postura. Então, vejam, nós estamos falando aqui da postura da arte, da postura de culpar o outro. O outro é sempre o culpado. Isso, na verdade, é um processo clássico de vitimização. Transferir a culpa para o outro. Na verdade, eu estou me vitimizando com isso. Por outro lado, nós vamos apresentar agora essa postura que é exatamente o contrário, é o descarte de autoculpas. É a postura da pessoa se culpar a si mesma. Aquela postura que a pessoa se culpa a si mesma. Então, veja, tanto culpar os outros como culpar a si mesmo são processos de vitimização. Vejam, essa postura de culpar a si mesmo, ela está muito arraigada, está muito ligada a processos religiosos. Porque, na verdade, o processo religioso, ele faz a pessoa pensar de forma rígida. Então, veja como é que a pessoa pensa dentro do processo religioso. Ou é certo, ou é errado, ou é céu, ou é inferno. Então, tudo é muito rígido. Então, se a pessoa erra, ela merece ser punida. Então, autoculpa, na verdade, a pessoa está promovendo uma autopunição. Por isso que eu coloquei, na verdade, isso é decorrente de um ranço religioso, porque as religiões, de um modo geral, fazem com que as pessoas pensem desta forma.
Há aí também o mito do sofrimento purificador. Então, isso é uma forma de pensar. Veja, quanto mais a pessoa sofre, mais ela se purifica. Então, isso é uma ideia completamente anacrônica, né? Então, na verdade, a pessoa não ganha absolutamente nada com isso. A pessoa acaba até prejudicando a sua própria saúde. Por que a pessoa fica se culpando? Veja, por que as pessoas normalmente se culpam? Porque elas ficam supervalorizando o problema. Elas não buscam, na verdade, uma solução. Elas estão supervalorizando o problema em si. Então, na verdade, se punindo por isso, né, pelo fato de terem cometido algum erro ou pelo fato de outras pessoas terem cometido alguma coisa contra elas. Então, vejam, culpa gera interprisão. E o que é isso? Então, a pessoa está se culpando, então ela fica energeticamente, presa naquele contexto. E se tiverem outras pessoas envolvidas naquele contexto, essa pessoa que está se culpando, ela vai gerar o quê? Uma interprisão grupocármica com aquelas outras pessoas. Veja, a vitimização, esse processo de vitimização, da pessoa se culpar, é uma vitimização confortável. Por quê? Vejam só, a pessoa, no momento em que a pessoa está se culpando, ela não precisa, veja, ela já está se culpando, então ela não precisa fazer um movimento evolutivo, um movimento para melhorar. Por quê? Porque ela já está se culpando. Então, isso é muito confortável. Então, a pessoa está se culpando, então ela não precisa fazer um movimento evolutivo para sair daquela situação. Por isso que nós chamamos de vitimização confortável, né? Na verdade, a pessoa está utilizando aí a lei do menor esforço. Nós temos uma pergunta aqui, queria saber, da Clotilde, queria saber que postura tomar quando o sofrimento surge sem ter procurado por ele. Veja, me ajuda, Clotilde, me dá um exemplo. Isso tem um exemplo prático para a gente começar a trabalhar melhor em cima. Queria saber que postura tomar quando o sofrimento surge sem ter procurado por ele. Veja, se você está sofrendo, me parece assim, se você está sofrendo por alguma coisa, você tem que primeiro parar e pensar, né? Por que eu estou sofrendo? Acidente de automóvel com sequelas. Sim. E aí, Clotilde? Vejam só, a pessoa tem que pensar o seguinte também, ó. Acidente de automóvel com sequelas. Será que isso tem relação com vidas anteriores? Será que, para mim, outra situação também é importante. Muitas vezes a pessoa precisa passar por determinadas situações para aprender com isso. Será que a pessoa, muitas vezes, não planejou, talvez, esse acidente, né, antes de nascer, porque ela precisava passar por uma situação e aprender com isso, aprender a se melhorar? É uma hipótese, vejam, é uma hipótese. Que relação teria a autoculpa com o autoperdoador? Bom, o auto-imperdoador. Auto-imperdoador é aquela pessoa que não se perdoa, né? Me parece que tem muita relação com o auto-imperdoador. A pessoa não consegue se perdoar, ela está sempre se culpando. E aí por quê? Porque ela está sempre valorizando o problema, ou aquilo que ela fez de errado, ou aquilo que as outras pessoas fizeram de errado com ela. Então ela não consegue se perdoar e não consegue perdoar os outros. Então ela está sempre se culpando. Acho que a autoculpa tem muita relação com o auto-imperdoador, sim. Ok? Vamos em frente, então? Bem, nós temos aí, então, a profilaxia com relação ao descarte de autoculpas. Veja, a primeira profilaxia. Então, a pessoa ela vai ter que fazer uma reflexão, né? Ela vai... No seguinte sentido, permitir-se errar, mas não reincidir no mesmo erro. Então, essa é a primeira profilaxia.
Eu já vou responder. Tem uma outra questão aqui, mas deixa eu só concluir essa primeira parte. Permitir-se errar. Então, para amenizar a culpa, para afastar a culpa, a pessoa ela tem que entender que o erro faz parte do nosso processo evolutivo. O erro faz parte do aprendizado. É importante muitas vezes a pessoa errar para ela aprender com o próprio erro. Então, nós somos consciências em evolução. Nós vamos errar muitas vezes ainda. Então, isso faz parte da nossa caminhada evolutiva. Errar é normal. O que a pessoa tem que entender é que, se ela errou uma vez e ela aprendeu com este erro, aprende o quê? A não errar, não praticar o mesmo erro novamente. Então permitir-se errar, ok, mas não reincidir no mesmo erro. A pessoa não pode se permitir reincidir no mesmo erro, praticar erros iguais. Ok? Então, uma dica que eu deixo para vocês. Continuem errando, mas sejam criativos nos seus erros. Pratiquem erros diferentes, não pratiquem sempre o mesmo erro. Então, sejam criativos quando errarem. Ok? Então vamos para a outra pergunta. Não seria bom olhar estes acidentes com devolução, afinal ainda não somos serenões? Não seria bom olhar estes acidentes com... Como devolução, afinal ainda não somos serenões? Olha, sinceramente, eu não entendi muito a tua pergunta. Se nós deveríamos olhar esses acidentes com devolução. Como assim devolução? Não entendi muito bem. Mas o professor Valdo fala que antes sermos menos auto-imperdoadores e mais hetero-perdoadores. Exatamente. Sim, exatamente isso. Eu concordo com o professor Valdo nesse aspecto. Nós temos que ser menos auto-imperdoadores, e mais hetero-perdoadores. Nós temos que... sim, exatamente isso. Eu acho que está... Porque se a gente for menos menos auto-imperdoador e mais hetero-perdoador, nós estamos no caminho certo. Acho que é por aí mesmo. A nossa evolução passa por isso. A Olga, onde escrevi como, como. Então, não seria bom olhar esses acidentes como devolução, afinal ainda não somos serenões. Mas o que você quer dizer com devolução? Eu não entendi ainda. Rosiana, ou melhor, para sermos menos auto-imperdoadores e mais hetero-perdoadores. Ok? Concordo plenamente. Menos auto-imperdoador, nos livrarmos da culpa, amenizarmos a culpa, porque esse processo de autoculpa não nos leva, só nos prejudica, não resolve nada, e sermos mais hetero-perdoadores, ou seja, compreender mais a falha, a fraqueza, os pontos fracos dos outros, compreender mais esse processo. Então, ser menos auto-imperdoadores e mais hetero-perdoadores. Eu acho que é por aí. Olga, devolução. Nos ressarcindo dos erros passados, mas sem entender como culpa. Então pode ser. É uma hipótese. Eu acho que eu concordo contigo nesse caso. Por quê? Muitas vezes, um acidente de percurso, por exemplo, veja, isso são hipóteses. Olha só, nós temos aquela hipótese que nós chamamos